Paz, pessoal. Ô, estamos de volta aí em mais uma live. Eu e o Belarmino, hoje nós vamos tratar por que tragédias acontecem. Sei que eu não participei, mas hoje a gente está de volta. O Bel tá chegando por aí. Espero que vocês estejam bem. Paz, mano. Paz, mano, tudo bom? E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem, rapaz. Rapaz, esse método é rápido, né? Eu entrando É, primeiro. Ana Tereza, semana passada, estava com receio que pudesse ir, mas aí eu fiz daqui e entrou. Então, Aí acho que ela, é aqui, às vezes. às vezes, Eu às acho. vezes. Porque também É, Sueli quando fez com o Van, também teve essa dificuldade, não foi? foi. Aí a gente socorreu. Porque às vezes Aí, acontece isso mesmo. aí que mandou inverter e deu certo também. Que também foi É, muito boa a live delas, né? exatamente, né? A gente começando aí essa live, o pessoal está chegando agora, né? Tá chegando por aí já. É. E aí, como é que estão as coisas? Rapaz, na expectativa, né? Hoje Vamos eu, aí retornar aos poucos, né? é, eu tive agora na Coban hoje de manhã. Uhum. E alguns pastores nossos decidiram também não abrir por enquanto, né? Outros vão abrir, São Lourenço, Curado, Uhum. Curado 1. Outros já estavam funcionando porque a prefeitura local deles lá permitia, né? O Aham. número mínimo. E você sabe que a gente tem congregações de nossos colegas que não têm um porte de membros É, aí funcionar com toda a segurança, dentro daqueles protocolos. é. Aí agora Paulista também liberou, Paulista agora, Uhum. Igaraçu. E a maioria vai começar no domingo da IBMC, né? Lá para outro domingo, porque dá tempo para organizar algumas coisinhas lá. Principalmente a questão da proteção, né? Da limpeza, da Isso, administração, que alguns tempos não funcionava nada, então estava tudo fechado. isso E, mesmo. inclusive, a gente está revendo para votar agora com a reunião da ordem. Uhum. Agora, em julho, a Certo. gente pediu para Tarcísio se tinha condições. Olha aí, Roberto entrou aí. Paz, Roberto. A educadora, viu? A educadora É. entrou aí. Bom, Olha aí, pai Roberta. aí Tarcísio, porque era em junho, né, Tarcísio, mês passado. Sim. Aliás, este mês. Aí conversou com ele tal, da necessidade, ele disse, tudo bem, porque estava em aberto, houve uma troca Uhum. de data. Aí vai ser em Tarcísio, lá em São Lourenço. Mas o pessoal está começando a se animar com determinado cuidado, é lógico, né? Mas estão se animando. É. E tem que pensar que não pode ir mais de 50 pastores, É, não chega não. né? Porque tem alguns pastores nossos que estão com questão de idade Isso. e outros têm as comorbidades, né? Para evitar, né? É verdade, isso mesmo. A gente já está alertando sobre isso. Aí vai colocar uma nota, eu vou colocar uma nota Uhum. durante esse próximo da reunião para tomar esse cuidado. Para É, depois não ter um problema para a ordem, né? Aliás, é para a própria convenção. isso mesmo. É feito lá na igreja, né? Lá na igreja a gente não vai poder. As pessoas que têm 60 anos acima não poderão, nem criança abaixo de 10 anos. Né? E também é o seguinte, certo? A escola bíblica, né? Hum, A gente já colocou lá nas normas, a escola bíblica ela vai seguir as mesmas normas das escolas lá de fora, certo? Por isso. quê? Porque é sala de aula. Sala de aula é um ambiente mais fechado, de muita proximidade. Então, a É. gente vai seguir as normas lá. Quando lá começar a abrir as escolas particulares, as escolas públicas começarem a abrir, o governo autorizar, aí Isso. a gente vai ver quais são as normas deles para poder a gente ir liberando. Enquanto não Também. liberar, hoje mesmo eu vi que a Universidade Federal, eu li numa reportagem que a Universidade Federal disse que talvez só no próximo ano é que as aulas retornam. Né? E o Ministério MEC deixou aberto, né? Para que ele Deixou estivesse aberto. até o final do ano aí a. E Exatamente. as particulares, a gente recebeu aqui uma minuta do sindicato, né? Que É. Roberta tanto tem do Colégio Davi como da rede aqui. Hum, As particulares estão se organizando, já hum, está em negociação com
a Secretaria da Educação Estadual em agosto. Mas aí haveria rodízio de turma, para Isso, não haver choque, né, no pátio, muito aluno para exatamente. entrar. Aí haveria Exatamente. alternância de dias, que é uma Isso. boa, Que é não uma é? boa, exatamente. Foi o que eu pensei. Eu disse, divide a turma É. em dois, né? Aí alternava, Isso mesmo. É, para não. ficava sem não, mas já é alguma coisa, né? Já, Pra... já, exatamente. Já é alguma É. coisa. E a gente tem que. E a gente no templo mesmo, a gente vai só deixar 50 cadeiras, né? E aí a Não gente, tem como. aquela, quem for de manhã, não vai à noite, né? Já sabe, né? Já Evita, sabe, né? evita. Já que foi de manhã, dá oportunidade para alguém que vai à noite. Embora eu até acho que não vai dar 50 pessoas. Porque as pessoas ainda estão com muito cuidado e estão Isso. certas, né? Estão Tem que ter. certas, né? Estão certas, mas a gente vai começar fazendo as coisas com muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. É o que nós estamos fazendo, né? Estamos comprando todo o material, né? Sim, sim. De limpeza, de higienização, tudo, né? Bom. Para fazer da melhor forma possível, né? Para receber os É, irmãos com a maior segurança possível. Como a gente fez no segurança. início, só que agora com mais ainda, certo? Porque a gente Porque vai ter vai. mais pessoas, né? No E templo. a gente vai fazer o seguinte: a gente vai. A gente já comprou todo o material de higienização, né? Que, Hum, que vai higienizar com água sanitária, né? Com o borrifar com álcool, né? Ter sim, sim, sim. tapete não, né? Pano com água Tecido, sanitária né? para as Pra pessoas passarem espirrar. os pés, né? O calçado É. quando entrarem. As cadeiras depois do culto, as cadeiras vão ser todas borrifadas com álcool, tudo. Então a gente está Vê só o tomando trabalho. toda. É um trabalho muito Trabalhão. grande. É um trabalho muito grande, né? E um gasto, certo? Porque a gente teve que agora fazer uma compra para comprar todo o material, por exemplo, borrifação, né? A gente comprou material, aquele Isso, borrifador isso. pequeno, mas compramos também um borrifador daquele grande, Que é certo? Que para você poder bota dar de um. lado aqui, que é para É, atender maçaneta de porta, tudo isso. será higienizado ali, né? Para quando os irmãos As chegarem, entradas de dinheiro, né? A vai questão ter que você corre no confecção banco, tudo. isso, confecção de avisos, colocando lá na porta, olha, entrada só com uso de máscara. Quem tiver mais de Isso mesmo. 60 anos, a gente recomenda que não pode entrar. Vai estar tudo lá, né, para que as pessoas possam ter a maior segurança possível. Mas é. O pessoal tá chegando. Tá Tá. chegando aí ainda. É porque estava explicando aqui, né? 2 lives que eu participo. Eu já ia colocar meu currículo lá para as meninas Van e Suelen. Ah, sim. As meninas deram um show, né? Foi Aí, foi uma live aí de quase 1h30. foi. Aí depois veio Ana. E rapaz, eu acho que eu vou procurar emprego, porque essa de live eu perdi. A Diana também, a gente foi quase 1h30 também com a Ana. Foi, Né? rapaz. Muita coisa assim, ela se É, soltou e foi falando das experiências, e aí foi. foi bom. Mas é isso mesmo, né? Aí vamos ter outras, né? Vamos, é. Vamos ter outras para a semana, talvez vamos ter aí sobre racismo, né? Dia 3. Ele Vai falou ser, comigo, conseguiu agendar dia 3, né? dia 3 pronto. E a gente fica com aquela do. Se não aparecer uma outra sugestão aí até então, a gente fica com aquela que a gente estava prevendo, né? O cristão e a política, né? Mas essa é boa. No É momento boa. atual, será o cristão e a política. E essa outra sobre o racismo vai ser muito importante mesmo, essa entrevista, né? Esse bate-papo, né? Bate-papo vai ser muito É. bom mesmo. Oxe, E mas foi uma sugestão que tinha chegado para mim sobre o racismo. tá vendo? Foi. A pessoa da mocidade mandou tal. Eu falei, poxa, ótimo tema. Vamos ver, Aham. vamos ver. Pô, É, ele deu a sugestão. E essa dessa bipolarização, né? Da isso. política, chegado de outra forma. Aí, pô, você deu toque, estamos no caminho, não é? É por aí. Mas, ó, gente, olha aí, pessoal chegando, graça e paz, para quem não falei ainda. Eu estava com saudade dessa parte aí de conversar ó, com o Mano, embora que, como eu estava dizendo a ele, foram Aham. 2 lives que, Mano, foi muito educativa, É. a questão lá do emprego, da apresentação. Depois disso, tivemos comentários, muitos comentários positivos a respeito das dicas, tanto da Van como de Suelen. Isso.
Depois da Ana, né? Alguns que não conheciam o livro dela agora se interessaram, que é um livro muito bom e suave Muito de ler. bom, A muito linguagem bom. é muito prática. E ela é da nossa igreja lá, né? A Nossa gente igreja. tem que prestigiar mesmo, porque ela tem feito, tem dado testemunho dela em várias igrejas, né? Já deu na É, nossa, já participou daquela mesa da mocidade, né? foi, participou. Não E Ana é que foi? nem eu, né? Ana, no social, o que ela pode fazer, ela está de dentro, Ana. Isso mesmo, isso mesmo. Sempre ajudou a gente lá no social. Como agora ela está com esse trabalho, está andando um pouquinho mais, mas ela sempre esteve conosco e quando precisa está lá. Ana é do social mesmo, né? É, Pessoal, nós vamos hoje tratar, vocês viram aí, a gente agora tem uma nova produtora de arte, viu? Da nossa live. né? Eu tive que contratar outra empresa, porque a atual empresa estava um pouquinho com muito trabalho, eu contratei outra, mas eu acho que deu para passar, né? Ficou boa, ficou boa. Gente, a gente vamos tratar. Alguém aí foi teu aluno, Bellarmino, Júnior É, Malaquias. Júnior Malaquias, isso Professor mesmo. Bellarmino está dizendo aqui, ó. Pô, tu achou seu professor? Só não vai Aí, meu fazer filho, de prova, viu? Deus te abençoe. A gente vai falar sobre por que tragédias acontecem. Rapaz, eu até achei um vídeo seu, logo lá no início Isso, desse YouTube, tem um lá de poucos é, tempos, que foi justamente pergunta que fizeram a você foi logo no início sobre, da pandemia. Por que tragédias acontecem, né? O nome do pronto, vídeo. um bizu. Tem lá no YouTube, na página da igreja de BMC. É curtinho, mas acho que é 5, mas, 6 minutos no máximo. mas Bem é bem conciso. específico, bem conciso lá. Vai dar 3 pontos principais, depois vai Isso. vir uma aplicação que dá um leque, É, né? Dá um exatamente. leque aí. É Malaca, Evan? Van conhece Malaca, ó. Dá um leque legal nessa questão de como responder, né? E Uhum, onde é que você nessa situação tal. Tem uma frase que rola muito no Instagram, e uhum, já vi no Facebook. Eu já não gostava muito do Facebook. uhum. Depois que eu no Instagram, eu estou mais no Instagram do que no Facebook, né? Porque Roberto é aquele aí por Face. Aí lá de vez em quando um perfilzinho lá e rola assim: onde está Deus na pandemia? Isso. Aí o cara põe embaixo, põe embaixo, no lugar de sempre, no Hum, controle de tudo, Sim, né? Aí eu isso. achei interessante. Gente, no desenrolar aqui da nossa conversa, tem uma coisa simples aqui, mas se vocês coloquem a pergunta, se caso a gente não vê, aí insiste, porque às vezes passa rápido aqui no celular ou até mesmo no computador, a gente vai conversando, não perde. Porque já vieram a mim, antes mesmo de começar a conversar, e disse assim, é um tema muito forte, não dá para ser uma live só. Falei, peraí, irmão, não é um seminário, né? A gente vai trazer É, aqui esclarecer as ideias de uma forma exatamente. bem A gente prática. instiga, né? A gente, quando fala aqui, instiga a pessoa a pesquisar, a procurar, né? Dentro desses temas, entendeu? Então não dá para, numa live de 1 hora, e aí avisando ao pessoal, né? Se der aquele momento, a gente não tiver encerrado ainda, aguarda que a gente retorna, viu? Sempre lembrando ao Isso. pessoal que cai, quando dá 1 hora, o Instagram cai, corta, termina. Aí a gente retorna novamente, certo? Então aí, se não terminar daqui para. A questão é o seguinte: a gente aqui está dando algumas dicas, alguns bisus. Por exemplo, né, aquelas primeiras que a gente, aqueles primeiros bate-papo da gente sobre a questão das questões psicológicas, de depressão e de Hum, coisa. Se a gente ali deu bisus, não dá para a gente falar muito tempo sobre cada uma daquelas, isso, são especificando muitos cada uma temas. daquelas doenças. Senão a gente teria que ter uma só sobre depressão, uma só sobre ansiedade, uma só sobre. E ainda ia ficar perguntas no ar, que a gente não ia ter condições de responder. Só ansiedade, esse tipo que tem, né, o que Isso, provoca, como acontece, isso, tem as isso. particularidades de cada pessoa, né, como desenvolve e tal, Exatamente. muito grande. Porém, na época eu me lembro que falou até de livros, que eles podem Foi, procurar. Se não lembrar, depois vai no exatamente. pergunta, né, ao Isso. psicólogo. Não, eu tenho uns, mas não pergunta ao psicólogo. Então vamos lá, gente. Eu tive dando as perguntas mais básicas sobre esse tema. Por Uhum. quê? Porque se acontece uma tragédia de repercussão ou mundial,
ou de proporção muito próxima a nós, por exemplo, que estamos vivendo é de extensão mundial, por isso o nome pandemia, Uhum. vem a pergunta, né? Por que Deus permite? Não é? Isso. Ou onde está Deus que não evitou isso? Tipo, o avião dos jogadores da Chapecoense. Uhum. Lá dentro a gente tinha cristão, não cristão, pessoas que criam em Deus, pessoas que não criam em Deus, pessoas que Isso. estavam prestes a casar, pessoas que estavam casadas e ia ser pai. Toda a estrutura familiar estava ali, né? Ou variedades de pessoas ali, com várias crenças. Mas o avião caiu. Isso. Beleza. Aí ficou aquela pergunta: rapaz, como é que Deus permite uma tragédia dessa magnitude? Por quê? Vem sempre essa na Uhum. cabeça do povo, né? Primeiro que a tragédia, ela nunca manda um telefonema para sua casa. Não deixe seu filho ir que o avião vai cair. Já está Isso. dizendo, tragédia vai acontecer. Uhum. Tipo, a gente perdeu colegas no púlpito. Isso. Eu conheço colegas que estavam no púlpito, morreu. Outros Isso. trabalham na obra, pastor de casa Isso. Maria, né, pastor Adriano. Exatamente. E pense no pastor de missionário, não era de Casa Exatamente. Amarela, mas foi Exatamente. uma forma trágica. Por quê? Porque a tragédia em si só, ela provoca em nós, primeiro, medo, né? Segundo, deixa a gente inoperante, porque a gente fica se perguntando por que comigo, ou alguém próximo. Isso. E queremos, muitas vezes, como ser humano, limitado às vezes, e ou por falta de conhecimento, a gente Uhum. quer terceirizar a causa da tragédia. É. E na maioria das vezes, o terceirizado é Deus. Uhum. Às vezes o camarada não conhece Deus, não tem intimidade com Deus, não lê sua palavra, mas quer condenar Deus, vai colocar Deus no tribunal como o culpado foi ele de tal tragédia que levou meu filho, levou minha filha. Então, gente, partindo disso aí, eu me lembro lá que o Belarmino deu alguns pontos, que ele vai tratar de um por um aqui na calma, né? Hum. Que vai dando uma explicação, se é que eu posso dizer, uma explicação lógica para que a gente compreenda o porquê das tragédias. Uhum. E o que acontece e onde está Deus nessa situação? E a Isso. pergunta-chave é essa. Que tragédia acontece se Deus sendo tão bom? Né? Já ouviu essa? Porque Deus Isso. é tão bom. E por que Isso. acontecem as tragédias? Então, a primeira palavra aí com o Belarmino. Olha, eu li um livro há muitos anos atrás de um rabino chamado Harold Kushner, se não me falha a memória. Harold Kushner. Hum, Ele é um rabino de uma congregação, eu acho, de Nova York, pelo menos era. Um rabino de uma congregação grande em Nova York. E ele escreveu um livro, Por que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. E ele partiu da experiência dele. Ele é um rabino, alguém que crê em Deus. sim. Ele tinha um filho, ele tinha um filho que tinha uma doença que eu não me recordo o nome da doença, mas a doença ela causa envelhecimento precoce, certo? Sim. Então o filho dele, quando estava com 13 anos, já estava com 70 anos. Com 13 anos, já estava com todo o corpo de uma pessoa de 70 anos. Então ele disse que foi muito angustiante porque não tinha tratamento para aquela doença, não podia interromper, certo? Aquela doença Hum, não tinha tratamento. E ele foi vendo o filho dele, que ao invés de estar naquela idade, digamos assim, com 7, 8 anos, podendo correr com os meninos, já não podia correr tanto porque a idade já estava, a idade corporal, certo? A idade física já estava avançada, enquanto olha ele aí. tinha a idade de 8, 9, 10 anos. E ele disse que o filho morreu com 13 anos de idade, veja, na adolescência, o filho morreu com 13 anos de idade, já com mais de 70 anos em termos de corpo físico, né? Hum, Então, ou seja, morreu velho aos 13 anos, né? Uma doença que tem. E ele disse que durante esse tempo ele buscou muito a Deus pela cura. E não houve cura. E aí ele chegou à seguinte conclusão, e ele escreve esse livro, certo? Ele escreve esse livro. Ele chegou à seguinte conclusão, olha, que Deus não é tão poderoso como a gente pensa. hum.
né, que o que Deus faz nesse momento, que Deus é bom, mas que Deus não é tão poderoso como a gente pensa. O que Deus faz nesse momento é poder, assim, levantar pessoas que chegam junto ali, que te dá o apoio, que te ajuda, que te conforta, que te encoraja. Né? Então foi essa a conclusão devido a essa tragédia pessoal dele. Não é? Então, é uma tendência humana de quando sofremos determinada tragédia ou quando somos acometidos por alguma enfermidade, né, grave, certo? Até terminal, é uma tendência nossa, principalmente dos que creem em Deus, perguntar, mas por que eu, Senhor? Não é verdade? Isso aí é uma coisa que acontece naturalmente no nosso meio, certo? E a gente fica, né, pensando, mas como essas coisas acontecendo comigo? Eu sou um servo do Senhor. Você colocou aí a tragédia que houve com o ônibus, né, de Casa Amarela. Sim. E eu me recordo que eu tenho uma certa ligação com a igreja de Casa Amarela, né, segunda igreja batista de Casa Amarela, porque desde que eu fui consagrado pastor, que aquela igreja sempre me convida para eu estar lá pregando, para eu estar levando uma palavra e tal. E o pastor Pedro, que era o pastor da época, né, tem quase uns 15 anos, 14, 15 anos, o pastor Pedro, que era o pastor da época, certo? Viajou com um ônibus, com os irmãos, né? um ônibus para fazer uma viagem missionária para Araripina, se não me falha a memória. Foi o pastor Solon que pregou na nossa conferência missionária, né? Ele e a esposa que foram missionários no México, né? E ele pregou numa das nossas conferências missionárias. E eles foram, e é interessante que eu estava na igreja, foi a última vez que eu vi o pastor Pedro, porque eles viajaram em setembro, e em setembro é o aniversário da igreja. E tinha terminado, eu tinha começado no domingo, pregando as conferências, terminando na quarta, no dia do aniversário da igreja. E aí eu me lembro muito bem que eu preguei esses dias, e no último dia, na quarta-feira, o pastor Pedro falou sobre essa viagem. E aí o que acontece? Eles foram para essa viagem aí e, tragicamente, o ônibus sobrou numa curva e piou e virou. Resultado, morreram 8 pessoas, 7 pessoas, 7 irmãos em Cristo. Só 7 irmãos. Aliás, foram 8 irmãos, 7 da Igreja Batista, da Segunda Igreja Batista de Casa Amarela. Entre elas, os 2 pastores, pastor Pedro e pastor Solon. E eu tive no velório lá, e estava lá, no velório, a igreja superlotada, estava lá 7 caixões sendo velado ali naquele momento. Uma tragédia que abalou todos nós. Eles iam fazer o quê, gente? Eles iam para pregar o evangelho. Eles iam fazer a mesma coisa que a gente faz, ação social, levar o evangelho. Era isso que eles iam fazer. E aí a gente só, né, nessa palavra introdutória, só abrindo um ponto aí, que às vezes nós julgamos os ímpios. Ah, virou, porque foram para um piquenique. Sim, e esse que virou? E olha aí, Deus pesou a mão porque estavam indo para um piquenique. Ó. Aí olha o que aconteceu. Isso é a mão de Deus. E com aqueles irmãos ali, todos eles que estavam indo para evangelizar, para isso. As coisas acontecem. E aí eu vou falar, né? Porque essas coisas acontecem, certo? Primeira coisa, porque tragédias acontecem, vamos pelo fato das tragédias naturais, por exemplo, é porque nós vivemos num mundo caído. Isso. Nós vivemos num mundo caído, certo? Deus criou o mundo perfeito, criou o mundo em harmonia, e o homem pecou. O primeiro casal pecou. Pecando, o que é que Deus disse? Maldita é a terra por causa de ti. A partir de agora vai crescer cardos, vai crescer erva daninha, né? A partir daquele momento, os animais ficaram o quê? Ferozes, certo? E Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, né, que a criação ficou sujeita à vaidade, né, ao pecado, certo? E que a própria criação, ela geme, esperando o dia em que um dia em que Jesus voltará para arrebatar a igreja, para
redimir todos nós, não é? E a terra também, a criação também ser redimida. Paulo fala isso no capítulo 8, do verso 20, verso 19 em diante. Então, essa é a primeira coisa. Nós vivemos num mundo caído. Esse mundo que é caído, ele tem as tragédias naturais, sofre enchente, sofremos, por exemplo, terremotos, né? Sofremos terremotos, tsunamis, certo? Sofremos ações de vulcões, e tempestades, furacões, e tantas outras coisas que acontecem na natureza, certo? Na natureza, né? A natureza mesma produz a própria ação da natureza, faz com que se produza também, uma vez que ela está caída, germes, né? Faz com que produza-se vírus, bactérias, que são ofensivas à vida humana, né? Que são ofensivos à vida humana. Então, essa é a primeira razão, certo? Essa é a primeira razão. Nós vivemos num mundo caído. Se você quiser dar uma palavra aí, pode dar, viu? Antes de eu dizer os outros. Pronto. Aí tem aqui, ó, Davidson, que é Zaqueu lá do Poço, lembra? Uhum. Que é meu sobrinho. Aí ele colocou aqui, interessante, que ele tem uma doença crônica. Ele nasceu praticamente assim. E aí ele coloca aqui, ó, eu tenho uma doença crônica e questionava muito a Deus. Foi por causa de eu me afastar do evangelho, né? Aí ele diz, mas graças a Deus voltei, estou aqui firme e forte. Ou seja, ele percebeu que não, né? Apenas Isso. nasceu com a doença crônica. Aprendeu a lidar. Exatamente. Eu conheço ele de perto, ele tem toda uma regra lá de alimentação, toma insulina, toma tudo ali direitinho a medicação, e você olha assim e pensa que ele não tem. Ele vive uma vida normal. Né? Exatamente. Interessante que nós, crentes, parece que temos mais esses questionamentos do que aqueles que não são crentes. Por exemplo, até mesmo ateus, certo? Às vezes o ateu, ele aceita isso com mais pacificação no coração do que o crente. Entendeu? Isso. Do que o crente. Ele aceita muito mais isso com pacificação. Por exemplo, você vê aquele cientista que morreu há 2 anos, Steve Hawking, né? Que vivia numa cadeira que ele sofria de uma doença chamada né? Esclerose lateral múltipla, né? Tal, alguma coisa assim, certo? Essa doença, ela vai paralisando a pessoa aos poucos. E ele só falava por meio de computador, só mexia um dedinho. Isso. Só um dedinho que ele mexia, né? Porque a doença foi progredindo ao ponto de ele só mexer um dedinho. A gente não sabe até onde ele, né? Ele era um ateu e ele procurou viver a vida dele, escrever livros, fazer, né, ganhar prêmio Nobel, fazer um bocado de coisa aí, certo? Às vezes o crente não, ele paralisa a sua vida. É ele que paralisa, porque aí ele fica, ai meu Deus, por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus não me cura? Por que Deus... Isso acontece muito mais com os crentes do que às vezes com o ateu. Que ele diz, eu já vi muitos, através de entrevistas, que eu digo, não, olha, isso aí é assim mesmo, a vida é assim, e bola para frente. Enquanto o crente fica se atormentando, porque eu, né? Teve uma pergunta aqui, eu acho que foi do menino da nossa igreja. Ele perguntou assim, Deus garante proteção a pessoas boas? Jesus garante proteção a pessoas boas? Ricardo Corsino fez essa pergunta. Um claro não. Jesus não garante. Ele disse, muito pelo contrário, no mundo tereis aflições. Se ele garantisse proteção a pessoas boas, eu tenho lido o livro de Atos ultimamente, né? Nas minhas devocionais. Então, se ele garantisse proteção a pessoas boas, Estevão não tinha sido apedrejado. Primeiro mar. Tiago, irmão de João, que fazia parte do ciclo íntimo de Jesus, Tiago, Pedro e João. Tiago foi morto pela espada. Por quem? Por Herodes. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, que fez muito pela obra de Deus, né, teve a cabeça cortada. Esses amados irmãos
que foram evangelizar, não é? E o ônibus virou, todos eles eram pessoas boas. Pastor Pedro, que eu conheci, Pastor Solon, homens de Deus, sabe? Homens de Deus, referenciais para a gente, certo? Missionário, né? Então, e morreram. São pessoas boas. E por que Deus não protegeu? Porque nós vivemos assim, nós vivemos no mundo caído, nós vivemos num mundo que teremos aflições, como Jesus falou, e nós temos que aprender a viver assim, nesse mundo caído. Enquanto vivermos aqui, nós vamos enfrentar dores e tribulações. Isso é que a gente precisa aceitar. O problema é que a gente não aceita isso, aí a gente sofre mais. Terça-feira, no meu papo cristão, papo do reino com a mocidade, eu falei, conversei com ele sobre suportando as crises, né? Aí, justamente, eu comecei com esse texto aí, de João 16:33, né? Jesus falando, ó, no mundo tereis aflições. Aí peguei aquela palavra lá, tribulação, e trouxe, ó, pode ser adversidade, pode ser isso. Qual é a diferença? É como vamos lidar com a crise. Isso. Ou a gente para, ou a gente pega a crise, faz um degrau e, ó, vou continuar por aqui. Exemplos dos mais variados entre aí. No final, eu trouxe até 2 aqui históricos. Tem que levar para a história, gente. Não tem como trazer da história. Mas foram duas tragédias que, não em nós aqui, mas lá nos Estados Unidos, mas que marcou. Mas vou deixar isso para o final e vocês ficam aí até o final para saber o que é. Tá parecendo telenovela, né? Uma segura lá e... Mas esse é o problema, né? O pessoal... Não sei como é que ensinaram isso, porque... Não, eu sou crente, não pode acontecer coisa ruim comigo. É uma teologia do supercrente e de um Deus que não existe. Mas aí é que tá, Climério. Isso aí veio acontecer dos últimos 30 anos para cá, com essa teologia, essa teologia do supercrente, teologia da prosperidade. Entendeu? Que uma vez que você é crente, você não sofre, que basta você orar e Deus muda a sua situação, que você não passa necessidades. Então, essa teologia aí veio fazer com que criasse, certo? Uma geração de crentes manhosos, entendeu? Porque a geração de 30, 40 anos atrás não era assim, não. Não enfrentavam essas coisas, não. Entendeu? Eu via irmãos daquela, né? Que alguns já partiram para a glória, certo? Encarar com naturalidade essas coisas, entendeu? Mas a geração dos últimos 30 anos para cá, certo? Então, o que é que acontece? Ficou uma geração manhosa. Então, qualquer coisinha fica se martirizando, entendeu? Fica se martirizando, não é? É claro, a gente sofre, e a Bíblia diz que a gente sofre mesmo, né? Está lá, no mundo tereis aflições. Aflição, sabe o que é? É tribulação, é dor, é angústia, é sofrimento, entendeu? Então, isso aí é uma situação que nós temos que aprender a nos dar. A segunda razão, certo? Que eu falei na primeira. A primeira, aí eu dou sempre uma parada aí para a gente discutir um pouco. A primeira razão é que nós vivemos num mundo caído. E eu dei, até no vídeo lá, você pode pegar lá, Por que Tragédias Acontecem, está lá no vídeo, curtinho, e você pode gravar lá. Eu falo a partir daquilo que eu leio a palavra, eu não estou entrando nem na teologia, na filosofia, para tentar, sabe, voar o pensamento, viajar, fazer elucubrações, essas coisas. Não, eu estou apenas vendo de uma forma mais simples como eu percebo na palavra. A segunda razão é porque Deus criou o homem como um ser racional e moral. Isso significa que Deus nos criou com capacidade de fazer escolhas. E isso tem tudo a ver, porque escolhas, elas levam a consequências. E algumas escolhas que nós, homens, fazemos, certo? Trazem consequências para a nossa vida e para a vida de outros. Por exemplo, quando os homens escolhem caminhar, principalmente os governantes que governam as nações, quando eles vão trilhar o caminho da injustiça, não é verdade? O caminho da injustiça, da corrupção, da mentira, não é?
da violência, quem é que vai ser afetado? Vai ser afetado o povo, vai ser afetado a gente, vai ser afetado a nação. Por quê? Por causa da escolha de alguns, certo? Mas também nós, quando fazemos determinadas escolhas, nós podemos sofrer as consequências das nossas escolhas, certo? Isso. Eu ensinei no seminário pentecostal há muitos anos atrás, né? E eu me lembro que me contaram lá que um dos alunos, na época, né, já fazia tempo, né, que isso tinha acontecido, e um aluno lá me contou que um amigo dele, certo, quando terminava o culto lá na igreja, certo, aí saía aquele grupinho de irmãos. E nesse dia, esse irmão chegou e disse assim, não, eu não vou com vocês não, eu preciso chegar mais rápido em casa e vou pegar por esse atalho aqui. E o pessoal dizia para ele, rapaz, tu vai por essa rua aí, rapaz, isso é esquisito, vem com a gente, rapaz. Não, mas eu preciso chegar logo em casa. E aí ele não aceitou o conselho dos colegas e foi. No meio do caminho, mataram ele num assalto, certo? Então, isso é escolha. Se alguém bebe, certo? E vai dirigir o carro bêbado e bate, certo? O carro, é uma escolha dele, certo? Uma escolha dele, certo? Outra coisa, como nós somos seres pecadores, nós também cometemos falhas, certo? E aí a gente vê, por exemplo, você citou aí o exemplo do avião que caiu, certo? O avião que caiu. Se descobriu depois que o avião, né, que caiu voou com pouco combustível. Isso. Que ele tinha que ter feito um pouso para abastecer em determinada cidade antes de ir para a cidade final, lá onde ia ver os jogos. E aí o camarada lá, depois se descobriu tudo isso, né? O dono lá dos aviões, o quê? Uma falha humana. O que é que Deus tem a ver com isso? Me diga. O que é que Deus tem a ver com isso? Não tem a ver com isso. Tanto, né? Deus não tem a ver com isso. Entendeu? Agora há pouco tivemos ali a ruptura da barragem de Sairé. Sim. Beleza? Muita água, tal, tal. Aí quais são as áreas que são atingidas? Não é o centro da cidade. Ribeirinhas. Isso. Aí lá vai. Mas por que Deus mandou tanta chuva? Não, Deus mandou a chuva suficiente. A natureza produziu, Deus mandou a chuva suficiente. Quem é que está no local errado? As habitações ribeirinhas que a propriedade da prefeitura deixa acontecer. Ou seja, não há uma responsabilidade de espaço público pelos administradores públicos. Quando a tragédia acontece, aí, mas Deus não vê isso, não. Quem colocou a casa ali e foi permitido pelo órgão público foi o homem, não foi Deus. Exatamente. A chuva, ela vai procurar o seu caminho, que é um leito de rio aterrado para se construir. Então, quando ela vem, isso. Né, vai procurar o lugar aqui dela. Né? As olas aqui sendo destruídas, eita, o mar está avançando no Recife. Não, ele está vindo, é o lugar dele, ele foi invadido. Isso. Depois ali do swap, esses desastres que provocou, o que é que Deus tem a ver com isso? Então, exatamente. É isso que as pessoas precisam ver. O homem que faz. Né? Exatamente. Você vê, por exemplo, a depredação da natureza que nós estamos fazendo, certo? Cada vez que a gente, quem joga, certo? Joga lata de refrigerante, garrafinha, copo plástico no chão na rua, você está sendo irresponsável quando faz aquilo ali, certo? Porque aquela garrafinha ali, aquela latinha ali, ela vai parar, sabe aonde? Nas galerias. O que é que vai acontecer? Quando vier a chuva, as galerias entopem, a água vai dar retorno para onde? Para dentro das casas. Para dentro das casas. Então, somos nós os responsáveis também, né? Nessa questão. Além da natureza, de vivermos num mundo caído, que as coisas acontecem, nós, com o nosso livre-arbítrio, certo? Com as nossas más escolhas, nós provocamos esse tipo de coisa, né? Como você falou, certo? Então, a pessoa vai e aterra à beira do rio. Ó, o rio, ele, por natureza, ele tem uma margem, porque já se sabe que quando chove, aquelas águas vão, né, para as margens, vão aguar as margens, vão tomar toda a margem. Se as pessoas vão aterrando aquilo ali,
Quando vem uma chuva forte, o rio vai para onde? Para o lugar que era dele. Para o lugar que era dele. A gente é que vai avançando, tomando o lugar que era do rio. Isso mesmo. Não é? Aí a gente vai destruindo, por exemplo, árvores, destruindo a natureza, aí o clima fica mais quente, aí depois, aí Deus tem culpa com isso? Não, Deus não tem culpa, não. Nesse caso, nem a natureza tem culpa, ela está sofrendo, as agressões, não é, da nossa imprudência na maneira de lidar com as questões, né, com ela, agredindo a natureza. O menino colocou aqui que é a síndrome, né, de Adão, né? A mulher que tu me deste, ou seja, a culpa sempre é de Deus. Mas quem escolheu pecar foi Adão. Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Ele escolheu. Então, colocou bem aqui, Júnior Malaquias, né? Isso. É síndrome de Adão, é isso mesmo. E isso a gente tem em vários setores da vida e jogam. Agora, o incrível é o cristão usar dessa frase. Foi culpa de Deus, foi Deus que fez isso aqui, essa tragédia, foi Deus. O cristão fazer isso. Aí a gente tem que lembrar que Bíblia, né? A falta de conhecimento. Que a gente tá, por enquanto, ó, os 3 pontos, a gente falou lá da natureza caída, né? Depois do pecado, aqui do livre-arbítrio, Bíblia. O primeiro ponto, vocês também podem ver lá em Romanos 8:19, que vai falar a mesma coisa, a situação da natureza que geme. Aqui o livre-arbítrio é conhecidíssimo de vocês. E olha que nem espere, talvez quem esteja entrando aí, que a gente vai chegar aqui e vai ter um papo super teológico. Que a gente vai entrar nesse mérito. A conversa do nosso aqui é bem prática, pega o tema e vai trazendo aquele esclarecimento. Aí você que tem uma coisa mais aprofundada, vai lá depois e faz seu estudo em casa. Está com tempo, você está em casa, né? Exatamente. E essas questões, né? Veja, até alguém aí citou aí, né? Que o apóstolo Paulo, né, disse: a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, Paulo era um homem de uma intimidade profunda com Deus. Paulo teve revelações que não pôde nem dizer para a gente qual foi, né? Diz lá no 2 Coríntios, capítulo 12. Né? E ele vai dizer aí, em 2 Coríntios, capítulo 12, depois que ele fala das revelações, que ele de imediato ele não diz que é ele diz: conheço um homem que, né, não sei se fora do corpo ou no corpo, foi arrebatado ao paraíso. Aquilo ali é ele, certo? Só que ele não quis dizer assim: ó, gente, eu fui assim, não. Certo? O contexto mostra que é ele. Só que ele diz assim, né? Lá embaixo a gente sabe que é ele, porque ele diz assim: para eu não me orgulhar, para que eu não me soberbecesse por causa das grandezas da revelação, aí a gente sabe que é ele. Foi-me dado um espinho na carne. Não é isso? Foi-me dado um espinho na carne. E ele disse que orou 3 vezes. 3 vezes é uma maneira de dizer assim, que ele insistiu para que Deus tirasse aquele espinho na carne. Né? Ele insistiu que Deus tirasse aquele espinho na carne dele. Né? Insistiu. E o Senhor disse assim: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí alguém pode perguntar: que espinho na carne era aquele ali? Olha, tem muitas coisas que pode ser o espinho na carne, certo? Alguns creem que era uma enfermidade que Paulo tinha, certo? Isso. Outros creem que era exatamente o fato de que Paulo, por onde chegava, havia perseguição para o lado dele. O que importa é que espinho significa alguma coisa que te fere, que te incomoda. Não é? A gente que já que andava descalço na adolescência, né? Andando dentro de mato, correndo tudinho, levava uma furada de um espinho, né? Principalmente aquele espinho de Macaíba, né? É verdade. De pé de Macaíba, de coquinho e tal. Quebrava a ponta do espinho e ficava lá dentro. Enquanto a gente não tirasse aquilo ali, o que é que acontecia? Inflamava, ficava vermelho, daqui a pouco ficava purulento. E qualquer coisa que a gente mexia no pé, doía. Por quê? Porque o músculo contraía, o espinho parece que entrava mais ainda. Até que a nossa mãe, né? Os mais novos não sabem o que é isso não, né, Clemente? Sabe não, sabe. Não sabe o que é isso explica. Não. O tio explica. Até que a nossa mãe chegava com um alfinete, ou aqueles brochezinhos de metal, esquentava o fogozinho, certo? Esquentava ele no palito de fósforo, acendia, esquentava no forno ou no fogo, esquentava para o quê? Para esterilizar. E aí ia lá e a gente ia lá e tirava o espinho. Aí quando tirava o espinho, pronto, acabou. A gente não sentia mais dor. 2, 3 dias depois a gente já estava bem.
Então, Verdade. o espinho na carne significa algo que incomoda, que dói. Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo tinha algo que era incômodo constante, certo? Era um incômodo constante. E ele conviveu, né, com essa situação, né? A terceira coisa, né, para a gente Peraí, falar... antes de entrar no terceiro, Sim, diz Fernanda aí. colocou uma coisa muito boa aqui, Fernanda. Sim. Ela colocou assim, ó. Em casos de adormecimento de crianças, algumas pessoas julgam que Deus está punindo aos pais. Houve algum pecado e que a criança está pagando para que haja aprendizado. Vê só que pensamento. Aí Crianças eu, que, né? eu respondo isso aí com João, capítulo 9. Tá. Estava lá Uhum. um cego de nascença. Cego de nascença. Aí chegou, os discípulos perguntaram a Jesus, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem os seus pais. Né? Nem ele, nem seus pais. Geralmente as pessoas costumam dizer essas coisas, isso é uma crueldade, sabe? Você chegar para um pai, para uma mãe, que o filho está doente e dizer assim, isso é pecado de vocês, isso é uma crueldade. A pessoa ali não está Demais. sendo de Deus não, viu, gente? Eu digo aí sem medo de errar. A pessoa, naquele momento, ela está sendo um veículo do diabo, É. certo? Mensageiro das Está trevas. sendo um mensageiro do diabo para trazer tormento para a vida dos pais, certo? Então, isso são coisas que acontecem, né? São coisas que acontecem na vida, certo? Que não tem nada a ver, né? Então, as pessoas geralmente, eu até preguei um domingo desse aí, né? Falando sobre isso, um domingo de manhã, sobre essas questões de que Jesus, que perguntaram a Jesus, foram dizer a Jesus, olha, aqueles galileus ali que Isso. Pilatos matou e misturou com o sangue do sacrifício, tal, aquele ato de violência ali, Jesus disse assim, vocês estão pensando que eles eram mais pecadores do que vocês? Se vocês não se arrependerem, vocês igualmente perecerão. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eles não são tão pecadores, eles não são mais pecadores do que vocês, não. Vocês têm que se arrepender, vocês ainda têm tempo de se arrepender, talvez eles não tivessem. Então, Uhum. mas Jesus nunca entrou nessa questão. Os crentes é que tiram essa coisa da cabeça. Esse tipo de crente são os amigos de Jó, né? É, igualzinho. Igualzinho os amigos de Jó. Eu digo o Passa uma seguinte, semana. pronto, uma semana calado. Quando abriu a boca, era melhor ter ficado calado. Quando abriu a boca, foram veículos do diabo. Homem, aquela minha enfermidade antes de eu me cirurgiar, lembra? Que Lembro, você teve aqui, que eu não sabia o que era. Eu só lembro. perdendo, ficando verde mais do que Hulk e tal. Olha, eu tive cada visita, que não era visita do céu, não, meu filho. Chegava para mim, aí primeiro, você é pastor? Aí fazia assim, oxe, pastor doente, que agora vai, né? E eu não Uhum. podia nem falar direito, porque não tinha nem oxigênio direito. Aí, vai depois. A gente pode orar pelo senhor? Pode, oxe, com certeza. Na oração, durante a Uhum. oração, a Roberta ficava virada, para tonteira. E na oração, aí saía em direta. Ó Deus, perdoa os pecados do teu filho, que sabemos que é pecado grande que está passando por essa. Misericórdia. E se ele não se arrepender, ele vai para a cova. Ó Deus, tá, meu Senhor, isso é oração não, velho. Não manda dessas mais não, entendeu? E pega a tua função pastoral, já bota lá em cima, como se o teu pecado seja maior do que quem não é pastor. Olha, eu É recebi verdade. cada coisa. Eu ficava mais doente com a visita do que com a própria enfermidade que eu estava enfrentando. É Mas verdade. passamos. Terceiro ponto, Bel. A terceira razão é porque a história é cíclica, não é verdade? Isso. A história é cíclica. Você vai ver lá em Eclesiastes, né? Eclesiastes diz aí, ó, Eclesiastes capítulo 3, ó, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aí ele vai dizer tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir. Então, essas coisas que tem, por exemplo, pandemias aconteceram sempre na humanidade, querido. Não é? Há 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola, em 1915. Vai fazer 105 anos, né? 105 anos. Que exterminou milhões de pessoas, muito mais do que o Covid até agora, certo? Isso. Espero que
né? Espero Desacelere, né? que desacelere cada dia mais, certo? Mas É, foi uma é. mortandade assim grande, certo? Grande. Teve a peste, né? A peste bubônica, ou chamada também peste negra, né? Na Idade Média, certo? Que exterminou milhares de pessoas na Europa. E aí sempre teve doenças, né? Ocasionadas, né? Por diversos fatores, né? Fatores ambientais, fatores de higiene, fatores que contribuem, certo? Para que fatores humanos envolvidos também, certo? Isso. Que contribuem para que essas coisas aconteçam. Mas sempre vai passando e a humanidade chegou até aqui. Foram muitas coisas dessas que a humanidade já passou na sua história. E essa não vai ser a última, viu? Essa não vai ser a última peste, certo? Nem foi a primeira, nem vai ser a última. Pode ter certeza É, disso. Outras virão, e talvez muito mais fortes, certo? Talvez é, pestes muito mais fortes, muito mais violentas, não é verdade? porque a gente vê que muitas das situações da própria pandemia são fatos naturais, que vai um ciclo que acontece, um uso da natureza. Você fala lá, a gente vê o encontro anual das potências sobre o meio ambiente. Não fazem Isso, nada, só balela. isso, Ninguém isso. investe nada, ninguém para nada. É, Todo mundo condena a China, mas todo mundo quer a mão, exatamente. É. né, produtora da China. Não, não muda nada. Alguém perguntou aqui, a expressão do riso. Teria, deixa eu passar aqui, melhorar aqui, puxar aqui agora. Teria alguma explicação? Isso aqui é mais para questão hereditária. Teria alguma explicação para pessoas ou famílias que passam por constantes tragédias? Não, a explicação é que às vezes tem, por exemplo, a gente vai ver a família Kennedy nos Estados Unidos, que é o caso mais famoso no mundo, É, certo? Que muita gente da família, né, morreram tragicamente, não é? A gente não tem, às vezes o tipo de vida que levam, às vezes isso, acontece, né? O tipo de vida que leva. Eu sei que às vezes as pessoas dizem, é maldição, não sei o quê, às vezes é o tipo de vida que leva. Às vezes as pessoas têm, por exemplo, doenças hereditárias, não é verdade? Doenças exato. hereditárias, certo? E às vezes o tipo de vida que a família leva, o tipo de coisas que. E essas coisas vão acontecendo. Assim, a gente não pode dizer assim, é isso, é isso, é isso. A gente teria que analisar cada Caso a caso. caso. E É, aí é que está, certo? Como as pessoas não querem ter o trabalho de analisar, estudar, verificar cada caso, aí tiram as conclusões de um por todos. Esse é o problema, isso. né? Generaliza, né? Generaliza. Você tem que Dá entender, por uma... exemplo, a família Kennedy, o que é que tá, por que aconteceu? Até hoje, olha, eu já assisti tanto documentário sobre aquela família, certo? E cada um tem uma explicação diferente. São várias explicações para por que essa tragédia acontece na família, não é? Então, certo? Ou seja, eles tentam estudar por quê? Porque acontece e a gente tem que estudar os casos para saber mais ou menos o que é que pode ser. Isso. É interessante que ninguém para pensar quando tem essa situação de tragédias ou de mau caratismo na mesma família, mas ninguém aponta, mas aquilo dali com aquele não aconteceu. A coisa boa, ninguém lembra. Então, Exatamente. aquele escapou, aquele foi É, diferente, né? Só quer ver exatamente. o geral e no final Exatamente. das contas ainda quer dizer assim, acho que Deus escolheu aquela família para ela morrer de acidente de trem. E a Ninguém pessoa vai perder tempo para isso. não é. Vamos lá. Tem outra pergunta? Não, não. Aqui é Agora, só. agora tem uma coisa, sabe, Climério? É Sim, claro que nós somos punidos pelos nossos pecados. A própria punição já está. Aquilo que o homem plantar, escolherá. Não sim. é? Então, se eu planto mal, eu não posso colher coisas boas. Eu vou colher coisas más. O próprio juízo já está aí na própria escolha de algo mal que eu faço. Vai recair sobre mim. Isso. Entendeu? Vai recair sobre mim. Já é uma lei. Né? Vai recair sobre mim. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa, né? Por exemplo,
A Bíblia diz, o ímpio não terá paz. O cara pode estar fazendo as coisas ruins, e parece que está tudo bem com ele, mas lá no fundo ele não tem paz. Ele está roubando, está isso, mas ele não vive em paz. Ele vive inquieto. A consciência dele acusando, e quando não tem a consciência acusando, tem um medo constante de ser pego na corrupção. Tem muito político aí que vive se borrando. Cada vez que se anuncia que vai ter uma operação da Polícia Federal, tem político aí que fica se borrando nas calças. É das últimas agora, hein? Então, da história da pandemia. Exatamente, não conseguem dormir, porque tá ali, roubou, ninguém parece saber, né? Mas acontece que alguém pode botar a boca no trombone lá na frente, alguém pode ter colocado uma escuta, alguém tem isso, e o cara fica inquieto. Ele não fica em paz, não. Ele não fica em paz, não. Então, a própria questão da maldade que o indivíduo vai fazendo vai recaindo sobre si mesmo. Hitler fez tanto mal, né? Terminou cometendo suicídio. E se ele não cometesse suicídio, ele ia ser julgado por crime contra a humanidade e ia ser executado. Ou seja, né? Napoleão fez tanta desgraça, certo? E, no entanto, também pagou, né? Ficou preso, morreu lá numa ilha, lá isolado. Então você vai vendo que... E se não tem, e nós que somos cristãos, certo? Nós cremos o seguinte, se a punição não acontece aqui, meu filho, acontece depois. Isso. Porque às vezes a gente espera a punição visível, né? A gente às vezes espera a questão visível. A punição visível. Aqui, exatamente. A paz. Alguém perguntou aqui, existe maldição hereditária? A Alessandra Santos. A gente acabou de dar o toque aqui, né? Foi, exatamente. Que não existe. Esse negócio de maldição hereditária foi criado, né, pela teologia da prosperidade, certo? Para manter o povo preso, certo? Porque se tem maldição hereditária, você tem que fazer uma corrente, você tem que ir para os cultos, para lá naqueles cultos você levar uma oferta, e levando aquela oferta o pastor vai orar por você e você vai ser liberto. E é um contrassenso, porque afinal de contas, se é uma maldição hereditária e foi Deus quem colocou, só ele tira, não sou eu orando que vai sair, não. Não sou eu quebrando a maldição. Aí você vai ver, cultos de quebra de maldição. Meu irmão, se foi Deus que botou, não sou eu que quebro, não. Quem já viu um negócio desse? É o pessoal que não lê a Bíblia, não é? Então, isso aí é questão de teologia da prosperidade. Só ler lá que você vai ver que não condiz com a palavra séria que é a Bíblia. Agora, é claro, se o pai é um alcoólatra, tem grande possibilidade do filho ser. Isso. Se o pai é violento dentro de casa, tem grande possibilidade do filho reproduzir. Isso é psicológico. O filho, muitas vezes, reproduz o que o pai faz. Então, se o pai foi violento, bateu na mulher, se o pai batia nos filhos, espancava os filhos, muitas vezes o filho cresce e vai fazer a mesma coisa com os filhos, com a esposa dele, e aí os filhos dele, que são os netos lá, vão reproduzir, e aí as pessoas dizem, isso é maldição hereditária. Não, isso é reprodução de comportamento. Que é outra história. Por exemplo, no meu caso aqui, eu cresci dentro de uma família que todo domingo, além de ter Silvio Santos no parque, Silvio Santos veio aí, né? Tinha a famosa macarronada com a galinha guisada e muita bebida. Eu nasci nesse meio. Tá vendo? Mas, ó, nunca gostei de beber. Olha aí. Nunca fumei, mesmo antes de ser evangélico, nunca gostei, não fazia parte de mim. Mas eu convivi nisso aí, eu podia repetir. Isso, né? podia repetir. Mas foi algo meu lá, personalidade que Deus foi trabalhando em mim e tal, mas eu decidi, rapaz, não quero isso pra mim não, porque eu vi depois os comportamentos de primo, de irmão e tal, e, rapaz, eu ficava assim, quero não, mas foi algo meu. Eu não repeti, eu não reproduzi aquela convivência normal. Né? Exatamente. Por exemplo, você e eu, quando a gente pega um caso de família, né, de aconselhamento entre casais e tal, aí descreve a personalidade do pai e tal, é a primeira pergunta que faz. Como eram os pais dele?